essa é a principal dica que eu posso dar para vocês que utilizam o N8N e fazem fluxos. Não duplique seus fluxos. É muito comum quando você está utilizando o N8N, você fecha um cliente e você tem o seu fluxo conversacional ali, né? Seu fluxo de conversação. E quando você tem um segundo cliente, você duplica a base do seu mesmo fluxo primário ali. Se você tem 10 clientes, você fica duplicando e vamos supor que você tenha, sei lá, um fluxo com 40 nodes, 40 bloquinhos desses, que é um fluxo normal ali. Se você tem 10 duplicatas desse fluxo, você basicamente tem 400 nodes. Eu vou te mostrar que com apenas um node a mais, você já tem algo muito mais escalável, muito mais fácil de dar manutenção e muito mais robusto. Eu tô no meu fluxo principal, você percebe que ele é um pouco diferente daqueles que vocês veem aqui no YouTube, porque ele é todo modular e você percebe que eu tenho sub-workflows ali para rodar. Então essa é a primeira parte do fluxo, onde a gente verifica se a IA está pausada, verifica se o lead tem cadastro, verifica se é o atendente humano, se é o atendente IA, e isso aí você já vê na maioria dos fluxos do YouTube. Porém, eu modularizo isso. Eu jogo aqui para um segundo workflow só para processar mensagem. Se for texto, áudio, imagem com legenda, se for vídeo, se for figurinha, tecnicamente eu já tenho aqui esse segundo fluxo de processamento de formato. Depois eu tenho esse terceiro fluxo, que é o fila de mensagens, que aí ele já é um pouquinho diferente dos que já tem no YouTube, porque ele faz uma fila diferente, no quesito de tipo, você recebe um oi ali do cliente. Esse oi, ele vai esperar aqui no delay. Se o cliente manda um tudo bem, ao invés dele passar por esse delay e ficar consumindo ali, sei lá, às vezes você programa 18 segundos de fila de mensagens. Ao invés de cada mensagem ficar nessa fila, que é o que acontece na maioria dos fluxos do N8N, o que eu faço? Eu processo a primeira mensagem e dou um ticket ali para aquele usuário, dizendo que ele já está na fila. Então as demais mensagens eu só adiciono ali no banco de dados, mas eu não passo ela pelo delay. E o que isso muda aqui no fluxo? Simplesmente aqui, ó, a gente tem as requisições. Então essa aqui teve 18 segundos e aqui, ó, a segunda mensagem teve 153 milissegundos. Então, uma das coisas que eu percebo na maioria dos workflows é quando o lead manda oi, tudo bem, beleza, como você tá? A galera processa todas essas mensagens na fila, no delay. Isso consome ali processamento do seu N8N. No meu caso, esse processamento do modo fila é um pouco diferente. E o quarto aqui, ele gera a resposta da IA e envia no WhatsApp. Cara, tranquilo o meu fluxo. Só que esse é o fluxo que eu uso para múltiplos clientes. E o que eu faço? No prompt da IA, a gente literalmente tem a base da IA, o horário, tudo mais, e a gente tem simplesmente uma expressão ali, né? JavaScript, onde a gente passa todo o prompt da IA já formatado ali com stringify. E o que isso muda? Dependendo de quem enviar a mensagem, qual instância do WhatsApp receber mensagem, a gente consegue trocar o prompt de forma variável. E não só o prompt, a gente consegue trocar todas as informações. Eu vou mostrar como funciona de maneira simples. Aqui eu tenho esse botão aqui onde eu cadastro as empresas. Claro, a minha ideia é automatizar essa parte aqui também. Então eu pretendo ter um formulário, cadastro de empresa. E basicamente como funciona? Eu tenho esse nó de código onde eu passo o prompt aqui e ele converte para stringify aqui, né? Eu jogo esse prompt ali e o que eu faço logo após isso? Eu crio um cadastro de uma empresa no meu Redis. Então aqui eu passo o telefone da empresa. Então eu crio uma chave no Redis passando o telefone da empresa e o valor é justamente o prompt, já em stringify, que é o formato que o Redis aceita. Aqui, né? Esse é o node que eu consigo tanto adicionar o prompt, mas eu conseguiria adicionar credenciais, chaves API, eu conseguiria adicionar delays, o tempo de cada delay, tudo que é variável do meu prompt, eu conseguiria passar aqui e criar o cadastro de uma empresa. E o que eu faço aqui no meu N8N? Eu recebi uma mensagem, antes de eu passar ele pelo set, que provavelmente a maioria dos fluxos do N8N já tem esse set, eu passo ele pelo busca empresa. E como funciona esse busca empresa? Ele literalmente puxa a chave do Redis, ele pega a chave do Redis e traz toda a variável do prompt. Então eu cliquei em teste aqui. Então o que acontece? Eu recebo a mensagem no WhatsApp, eu verifico qual foi a instância da Evolution API que recebeu a mensagem. Então, ó, empresa, e aí foi essa empresa aqui que recebeu a mensagem do WhatsApp. O que eu faço? Eu já tenho o cadastro dessa empresa aqui, né? Se ela já tem a Evolution conectada, ela já tem o cadastro aqui. E aí, quando essa instância recebe o prompt, automaticamente eu já puxo o prompt aqui como variável, assim, e meu fluxo segue normal. Ele processa a mensagem, vê se é áudio, se é texto, se é imagem, se é vídeo, se é figurinha. Futuramente vou colocar documento,
documentos e tal. Ele vê se a pessoa já tem cadastro no banco de dados, segue igual todos os fluxos do N8N. Essa é a base da IA. E a única coisa de diferente seria aqui, ó, na hora de enviar a resposta. O que a gente tem? As variáveis aqui, ó. Então eu pego a mensagem, eu pego a instância, eu pego o nome, eu pego o ID, eu pego o telefone, eu pego a URL da Evolution e beleza. E eu pego o prompt. Tudo isso vai para o meu quarto workflow aqui e automaticamente eu já tenho as informações aqui do prompt. E outro detalhe também, um node que eu parei de utilizar, que é muito importante vocês pararem, que é o da Evolution. Eu não uso mais o node da Evolution nos meus fluxos. E eu vou explicar o porquê. Hoje eu tenho 2 servidores com Evolution API. Cada um tem algumas instâncias ali, né? Eu gosto de dividir em servidores. Então eu tenho um servidor alemão, outro servidor aqui no Brasil. Com o HTTP Request, eu consigo passar a API key, né? A chave API, na requisição. Então é muito importante alguns nodes a gente não utilizar community nodes, né? Ou nodes nativos. Por quê? Nesse formato aqui, se fosse com um node da Evolution API, se eu tivesse só um servidor da Evolution API, funcionaria normal. Só que quando você começa a escalar e você tem mais de um servidor, aí você simplesmente não consegue alternar servidores. Então esse fluxo ele consegue receber mensagens de múltiplas instâncias, de múltiplos servidores da Evolution API. Basicamente essa é a dica que eu queria passar. Não duplique seus workflows, porque a base de todo workflow é a mesma. Seu workflow precisa entender áudio, precisa processar no banco de dados e tudo mais. E ao invés de você ficar duplicando, triplicando, então um fluxo que teria 40 nodes, você tem 10 empresas, você já tem 400 nodes, simplesmente você coloca um redis, porque é uma memória cache, então ela puxa as informações muito mais rápido, com o prompt invariável. Essa é a minha dica aí, você consegue escalar, aí sim você consegue ter um N8N escalável, você consegue criar um SaaS com isso, só ter um front-end onde o cliente configura o prompt. E se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, comenta aí, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém no YouTube falou isso. Essa é a minha dica. Tamo junto, pessoal.